Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também no Instagram, @IsaNovasRodrigues. Você também me encontra no TikTok e também no Spotify. Lá no Spotify eu coloco o projeto do CLV, que também está disponível aqui no YouTube, com a leitura comentada, explicada, né? Uma análise bem completa da obra, só que eu faço da obra integral, da obra todinha. E nós já temos disponíveis alguns livros. Quincas Borba, do Machado de Assis, Casa Velha, do Machado de Assis, Memórias Póstumas, do Machado de Assis, tá? Então eu fiz esses livros porque eles estão nas listas de leitura obrigatória ou da FUVEST da Unicamp e estamos atualmente com esse livrinho aqui, que é a Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz, porque também está na lista de leitura obrigatória da FUVEST. Bem, nesse vídeo aqui, gente, esse é um vídeo especial que eu fiz a pedido de uma professora, da professora Prisátera. Aliás, quero já deixar aqui, se você não conhece o trabalho dela, ela é uma professora de redação, ela tem um canal no YouTube, também tem um Instagram. E se eu fosse você, gente, corria lá para aprender com ela, porque ela é uma professora maravilhosa, tá? Então ela atende alunos de universidades e tem uma universidade específica que é a UniOeste, no Paraná, que tem na lista de leitura obrigatória um conto do Lima Barreto. Eu tenho esse conjunto aqui, gente, olha que calhamaço, mas a gente vai ver um continho dele aqui só, tá? E lá nesta lista de leitura obrigatória tem o conto O Pecado, do Lima Barreto. Então eu vou aproveitar que eu tenho aqui no canal um projeto chamado Literatura na Redação, né? Porque a gente lê aqui, ó, lê textos, contos, aqueles que arrebatam a nossa vida, que acabam com a gente, é isso que eu faço aqui. A gente lê esse conto juntinhos, eu vou lendo, eu vou explicando, eu vou comentando, e a gente vai tirando muitas informações desse conto. Pra quê? Para ampliar o seu repertório vestibulando, tá bom? Para que você possa, além de entender o conto, também utilizar como repertório na sua redação. Agora, vamos pensar aqui o seguinte, se você não é um vestibulando específico da UniOeste, gente, é um conto muito atual, apesar de ter sido publicado lá em 1924, tá? Então você pode usar no Enem, na FUVEST, na Unicamp, em qualquer vestibular como repertório também. Então por isso que eu tô disponibilizando aqui para todo mundo, ok? Porque é um conto, gente, arrebatador. Vamos começar? Bora! E se você quer ampliar o seu repertório, tem uma playlist aqui com o nome Literatura na Redação. Então faz favor de ir lá e maratonar os vídeos, tá? Bem, esse conto, O Pecado, gente, tem 2 páginas, é isso aqui. Olha as minhas anotações. É assim que eu leio anotando, tá? Então, nós vamos fazer a leitura e eu vou comentando tudo aqui para vocês. Lembrando que aqui nos links da descrição do vídeo você vai encontrar material de estudo. Eu tenho material de estudo disponível de várias obras. É um e-book com análise das obras, com questões de vestibulares anteriores, com gabarito comentado. Tem um projeto que eu comecei esse ano também chamado Trilha Literária, que é um projeto que eu vou fazendo, já tendo Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e nós estamos produzindo, né, eu produzo junto com vocês, então vocês já podem entrar nessa trilha e percorrer a trilha junto comigo, do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, que está na lista da FUVEST também, tá? E eu sei que esse livro também tá em outros vestibulares aí pelo Brasil, por isso que eu estou comentando. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo, tá bom? E se precisar de aulas particulares, também tô aqui, é só entrar em contato. Bom, mas vamos lá então, gente. O Pecado, do Lima Barreto, ok? Eu vou lendo e vou comentando. Uma coisa importante é a gente pensar na questão do contexto, né? Então, o Lima Barreto, ele morreu em 1922, não publicou esse conto em vida. Esse conto foi publicado 2 anos depois da morte do escritor, ok? Então a gente não tem a data da escrita, a gente tem a data da publicação, tá? Então vamos lá. O Pecado. Quando naquele dia São Pedro despertou risonho e de bom humor, e, terminados os cuidados higiênicos da manhã, ele se foi à competente repartição celestial buscar ordens do Supremo e saber que almas chegariam na próxima leva. Então vamos prestar atenção aqui.
dos personagens, do espaço que a gente tem aqui, a gente tem o espaço e o céu, né? Então a gente tem uma repartição, como se fosse uma repartição pública burocrática, tão burocrática quanto a repartição pública aqui na Terra, né? Então a gente tem algumas críticas acontecendo aqui, né? Então a gente tem uma repartição pública lá no céu e a gente tem o São Pedro, que acordou de manhã, e foi, então, para o seu trabalho, para a repartição pública. Observem que a gente tem também a palavra supremo aqui, com letra maiúscula, e esse supremo está fazendo referência a Deus. Aqui, num outro momento do conto, ele vai utilizar a palavra eterno, com letra maiúscula. Então, são designações para a mesma coisa, tá bom? E o que eles estão fazendo lá? Eles estão, então, organizando as coisas, porque almas vão chegar, quer dizer, as pessoas morrem, as suas almas vão para lá e eles precisam decidir o que fazer com estas almas, tá? Em uma mesa longa, larga e baixa, um grande livro aberto se estendia e debruçado sobre ele, todo entregue aos serviços, um guarda-livros punha em dia a escrituração das almas de acordo com as mortes que anjos mensageiros e noticiosos traziam de toda a extensão da terra. Da pena do empregado celeste escorriam grossas letras e de quando em quando ele mudava a caneta para melhor talhar um outro caractere caligráfico. Então a gente tem um funcionário desta repartição, que é um guarda-livros, e é ele ali que está fazendo toda a escrituração, isto é, anotando tudo, quais são as almas que estão chegando, e ele precisa fazer essas anotações, tá? Assim, páginas ia ele enchendo, enfeitadas, iluminadas nos seus preciosos tipos de letras. Havia no emprego de cada um deles uma certa razão de ser e entre si guardavam tão feliz disposição que encantava o ver uma página escrita do livro. O nome era escrito em bastardo, letra forte e larga. A filiação em gótico tinha um ar religioso antigo, as faltas em bastardo e as qualidades em ronde arabescado. Então, vamos prestar atenção nisso. Sabe aquela questão burocrática, né, das repartições públicas? Então, por isso que eu falo para vocês que é um conto, apesar de ser um conto antigo, a gente vê que problemas de hoje são problemas que já aconteciam naquela época, né? Nada de novo, não é mesmo? Então, a gente tem aqui uma repartição pública no céu que está imitando, na verdade, o que está acontecendo na Terra, faz essa analogia, né? E na Terra, né, lá no céu, na verdade, ele está ali fazendo anotações que a gente percebe que, de fato, será que são necessárias fazer todas essas anotações? Então, anota um nome com um tipo de letra, anota a filiação da pessoa, dessa alma com outro tipo de letra, anota as faltas, né? As faltas são os pecados cometidos em vida com outro tipo de letra, anota as qualidades ainda com mais um outro tipo de letra, fazendo, então, referência a esta burocracia nas repartições públicas que, na verdade, na prática da coisa, não adiantam muito, né? Continuando. Não vão fazer muita diferença, na verdade, né? Continuando. Ao entrar São Pedro, o escriturário do Eterno voltou-se, saudou e à reclamação da lista das almas dos santos, ele respondeu com algum enfado do ofício que viesse à tarde buscá-la. Então, o São Pedro perguntou, né, para o escriturário do Eterno. Então, olha a outra designação para Deus, para o Supremo e esse Eterno com letra maiúscula, tá? E ele pede, então ele reclama, no sentido de ele solicita, ele pede então essa escrituração. E esse guarda-livros está trabalhando com enfado. Agora, não é um enfado, porque tem entre parênteses ali, para explicar isso pra gente, qual é o tipo de enfado? É enfado do ofício, quer dizer, ele está cansado desse tipo de trabalho burocrático e repetitivo, tá? Continuando.
Aí, pela tardinha, ao findar a escrita, o funcionário celeste, um velho jesuíta encarnecido no tráfico de açúcar da América do Sul, tirava uma lista explicativa e entregava a São Pedro, a fim deste se preparar convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte. Então, observem que o trecho entre parênteses está dizendo o que esse funcionário celeste, que hoje faz esse trabalho burocrático, o que ele fazia em vida, tá? Então, é essa informação que tem ali entre parênteses. E daí ele está ali fazendo toda a preparação desse material, né, que é necessário porque essas almas vão chegar no dia seguinte. Então, uma preparação prévia. Dessa vez, ao contrário de todo sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista, e essa sua leitura foi útil, pois que, se a não fizesse, talvez, dali em diante para o resto das idades, quem sabe, o céu ficasse de todo estragado. E essa parte é muito importante, porque a gente tem aqui uma informação que, pela primeira vez, o São Pedro, antes de sair, ele leu de antemão essa lista, só que ele fez isso ao contrário de todo sempre. Isso significa que ele nunca fazia isso. Não era do costume dele ler antes a lista, ler um dia antes. Ele pegava ali e lia na hora, enquanto as almas estivessem chegando, ele ia fazendo a leitura para que assim ele pudesse julgar. Será que essa alma vai para o céu, vai para o inferno ou para o purgatório, né? Então, antes de tomar essa decisão, ele, nesse dia especificamente, ele resolveu dar uma lidinha na lista. E o que nós temos de informação que é muito importante nesse trecho? Ele fala assim, né? E essa leitura prévia, neste momento, foi muito útil, pois se não a fizesse, talvez dali em diante para o resto das idades, quem sabe o céu ficasse de todo estragado. Então, tá mostrando, esse narrador aqui tá mostrando que a decisão dele ter lido de antemão, naquele dia específico, foi muito importante para que o céu não ficasse estragado. O que será que estragaria o céu? A gente ainda não sabe dessa informação. Vamos continuar a leitura. Depois, leu São Pedro a relação. Havia muitas almas, muitas mesmo, delas todas à vista das explicações apensas, uma lhe assanhou o espanto e a estranheza. Leu novamente, vinha assim. Então aqui a gente tem um trechinho que ele está lendo, né, da lista. PLC, filho de, neto de, bisneto de, carregador, 48 anos, casado, casto, honesto, caridoso, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo, és um justo. Vamos pensar nessa lista de características e de qualidades? Há alguma falta, algum pecado, algum problema aqui? Nenhum, não é mesmo? É uma pessoa que naturalmente seria enviada para o céu, assim, ó, rapidinho, não é mesmo? Com todas essas características. Observem que a gente não tem os nomes, a gente tem o PLC, então ele não está identificado, e ao mesmo tempo também a filiação não está identificada. A gente tem essas qualidades. Em questão de vocabulário, ignário, aí significa que ele era uma pessoa sem instrução, né, sem estudo, um ingênuo, tá? Mas ele só tem qualidades, ok? Continuando. Deveras, pensou o santo porteiro, é uma alma excepcional, com tão extraordinárias qualidades, bem merecia assentar-se à direita do Eterno e lá ficar, per saecula saeculorum, gozando a glória perene de quem foi tantas vezes santo. Então, quer dizer, esse cara aqui, com todas essas qualidades, ele merecia ficar ao lado do Eterno para a eternidade. Inclusive, essa expressão em latim que está aí significa para sempre, tá? Então, ele deveria ficar para sempre, porque ele foi um santo em vida, deveria ficar para sempre ao lado do Eterno. E por que não ia? Porque ele estava ali para ser julgado, né? E por que ele não ia? Deu-lhe vontade de perguntar ao seráfico burocrata, né? O seráfico aqui é de serafim, tá? Então, que é esse funcionário.
Não sei, retrucou-lhe este. Você sabe, acrescentou, sou mandado. Então, quer dizer, eles ficaram assim, não entendi por que é que ele tá vindo para cá para a gente julgar, né? Para ele passar por um julgamento. Ele deveria ir direto para o céu, sem julgamento algum. Veja bem nos assentamentos, não vá ter você se enganado, procure, retrucou por sua vez o velho pescador canonizado. Então ele fala, não, procura aí, deve ter alguma coisa, deve ter algum pecado, deve ter alguma falta, alguma coisa aí que você não prestou atenção. Acompanhado de dolorosos rangidos da mesa, o guarda-livros foi folheando o enorme registro até encontrar a página própria, onde, com certo esforço, achou a linha adequada e, com o dedo afinal, apontou o assentamento e leu alto. E aqui a gente vai ter a repetição da descrição. Ele está lendo em voz alta. PLC, filho de, neto de, bisneto de, carregador, 48 anos, casado, honesto, caridoso, leal, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo. És um justo. Depois, com o dedo pela pauta horizontal e nas observações, reparou qualquer coisa que o fez dizer de súbito. Ele encontrou alguma coisa, e agora a gente vai ter a revelação. Esquecia-me, houve engano. Foi bom você falar. Essa alma é a de um negro. Vai pro purgatório. E o conto termina assim. Uau! Gente, que conto é esse? É um tapa na cara da sociedade. Você levou aí o tapa na cara? Eu levei aqui, você levou aí, não é mesmo? Bom, gente, temos muitas coisas para comentar, então agora a gente vai parar um pouquinho, né, depois dessa leitura, pra gente comentar, além dos comentários que eu já fiz durante a leitura, tem mais coisinhas que eu quero comentar, né? Então, primeira coisa, vamos pensar o seguinte, o que é o purgatório, né? Então, o purgatório é um lugar, é um local de passagem, tá? A alma vai para o purgatório para ser julgada, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno. E se ela precisa desse julgamento, é porque há alguma coisa para purgar, né? Ela tem alguma coisa, porque ela pode passar um tempo no purgatório, que foi a condenação recebida por esse PLC, quer dizer, vai para o purgatório, né? Porque ele tem algo para purgar, e depois disso, ele então vai para o céu. Então ele precisa melhorar alguma coisa ali para depois ir para o céu, né? Então não é uma pessoa que vai direto para o inferno, né? Só que o que a gente tem de informação aqui que é o tapa na cara? É que, na verdade, apesar dele ter sido tão bondoso durante toda a vida e de ter todas as qualidades, ele é negro. E por ser negro, é como se o ser negro fosse o pecado. Gente, lembrando que Lima Barreto era negro, ok? Então ele escreve desse jeito tão seco, né, dessa maneira que impacta tanto a gente lendo isso, porque ele também sofreu com isso, tá bom? Então, Lima Barreto está falando da sua própria condição. Então, aqui a gente tem, né, qual é o pecado? O pecado é ser negro. Gente, ser negro é um pecado, né? Então, é claro que não, é óbvio que não. E a gente pode questionar isso e temos que questionar e falar assim, nossa, mas que absurdo. É um absurdo sim. E vamos pensar o seguinte, se ele é negro e ele precisa, e isso está sendo considerado como um pecado, certo? Ele tem como mudar essa condição ali no céu? Não, isso significa que ele está condenado e fadado a passar o resto da sua eternidade no purgatório. Ele não vai ter nunca direito ao céu só por ser negro. Olha, gente, que coisa, até arrepia, né, da situação ser tão absurda, tá? Bom, agora algumas coisinhas interessantes aqui que a gente precisa falar, né? Num mundo ideal, vamos falar disso, né? Por quê? Ele teria direito, vamos lá, ele teria direito, esse PLC, ao céu?
Claro que teria por todas as suas qualidades, né? Então ele deveria, nesse mundo ideal que a gente busca o tempo todo até hoje, então por isso que eu falei para vocês, olha só como esse assunto é muito atual, porque até hoje a gente tem que buscar isso, que é esta igualdade, né? O racismo, ele tá aí ainda acontecendo e permeando na sociedade, infelizmente. Então ele deveria, nesse mundo ideal, receber o mesmo tratamento de todas as outras almas, né? Afinal, somos todos seres humanos iguais, não é mesmo? Perante Deus e perante as leis humanas, não é isso que deveria ser? Gente, vamos pensar que ele está criando aqui um espaço de um julgamento no céu. Quer dizer, até no céu, olha só, vamos pensar nesse absurdo. Até no céu ele recebe um tratamento diferenciado. Né? Até no céu ele não é visto como um igual aos outros, tá? Então isso seria o ideal. Só que o que acontece na realidade? Ele é julgado pela cor da sua pele. Agora a gente pode pensar, e vamos pensar nisso como algo muito absurdo, mas, gente, todos os dias a população negra é julgada pela cor da sua pele, ainda hoje. Então vamos parar para pensar que o racismo ainda existe. Ainda hoje, infelizmente, a gente tem a questão do racismo estrutural, a gente tem a questão da falta de oportunidades, né? Então esse julgamento, ele continua acontecendo e a gente precisa combater. Olha como esse conto é precioso e ele é importante para que a sociedade leve um tapa na cara. Gente, ó, pega esse vídeo aqui e compartilha com todo mundo, porque todo mundo precisa conhecer esse conto, vocês não acham? Né? É um tapa na cara da sociedade. Até hoje, esse conto foi publicado em 1924 pelo Lima do Barreto e a gente tem um problema do racismo até hoje. É vergonhoso a gente pensar que esse problema ainda existe em 2024, não é mesmo? Gente, é isso. Eu acho que é um conto que vocês agora, a partir desse momento, vocês podem parar para pensar um pouquinho, reler. Ele tem só 2 páginas, então você pode reler o conto e você pode refletir, fazer outras reflexões e outras conexões. E se surgir aí na sua cabeça mais alguma coisa que você queira comentar, deixa aqui nos comentários. Eu leio sempre todos os comentários e adoro ler os comentários de vocês, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.